Você sabe o que é autismo? Não? Então fique até o final, se inscreva e compartilhe com amigos. Hoje conversaremos um pouco sobre o TEA, que é o autismo. Esse conteúdo eu criei em parceria com a Célia Magalhães, que é mestre em educação, e em parceria com a Jácia Ramos, que é farmacêutica. Eu também sou farmacêutico. Bem, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? No caso, ele já vai estar presente lá na criança que tem TEA desde o seu nascimento, ainda que de forma discreta, de forma sutil. E aí, ao longo do seu neurodesenvolvimento, haverão prejuízos, né? E esses prejuízos eles vão ser responsáveis por alguns atrasos. E qual é o impacto do TEA, né? Ele é diagnosticado quando há déficits característicos na comunicação social, comportamentos excessivamente repetitivos e também interesses restritos. Eu vou entrar mais em detalhes mais à frente. O DSM ele é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, né? Eu considero importante que saibam de onde veio essa unificação de alguns diagnósticos em TEA. O CID é o Código Internacional de Doenças. Hoje, em 2024, ainda estamos usando no Brasil o CID-10, né? Que era o que já era usado no DSM-4 revisado. Mas a partir do dia 1 de janeiro de 2025, já vamos estar utilizando o CID-11, que vai ser mais exato em relação à questão da gravidade do autismo. O DSM ele vai estar tratando de critérios diagnósticos e também dos níveis de suporte que essa pessoa precisa. No DSM-4, haviam transtornos globais do desenvolvimento e neles havia o autismo de forma separada. Por exemplo, transtorno de Rett, autismo de Kenner, transtorno de Asperger. Estava tudo separado. Aí já no DSM-5, quando foi unificado, pela similaridade de quadro clínico, né, eles visavam facilitar, de certo modo, o diagnóstico. Agora, assim, eu quero ressaltar aqui que essa unificação não ocorreu em consenso. Isso em decorrência de diferenças sutis, dos déficits que merecem mais atenção no quadro clínico de autismo nível 1 de suporte, antes, né, para um transtorno de Asperger. Agora, porém, a conduta terapêutica dos profissionais, ela continua individualizada, né? No caso, os médicos não colocam essa diferenciação no laudo, mas ainda utilizam desse recurso para, de forma multidisciplinar, individualizar mais ainda o tratamento. E a origem? A origem do autismo. O que causa, né? A origem do autismo ela é predominantemente genética, mas também há fatores ambientais que podem aumentar o risco. Aí, por exemplo, uso de medicamentos com potencial teratogênico, ou substâncias, é claro, né? Durante a gravidez. A idade dos genitores, a prematuridade, né, o sofrimento fetal. Porém, eu quero acrescentar aqui que ainda há muitas pesquisas em andamento e ainda não chegou a uma conclusão definitiva do que de fato causa. Agora, o que se sabe até o momento é que é predominantemente genética. Na realidade, muitas pessoas têm um autismo leve, nem sabem que tem. Vão aí passando dificuldade, enfrentando as dificuldades e limitações que tem o transtorno e, consequentemente, no processo de reprodução, acabam tendo filhos que têm o transtorno e muitas vezes tardiamente acabam descobrindo que tem o autismo através do diagnóstico do filho. Mas essa conversa fica para outro dia. E o espectro, né? A ideia de usar o termo espectro é uma forma de tentar simplificar da forma mais didática possível como um transtorno pode, apesar de seus pontos principais, ter também tantas singularidades entre indivíduos do mesmo grupo. Ou seja, unificar o TEA simplificou, de certo modo, o diagnóstico, né, e também a compreensão para a família. Aí nessa ilustração, eu elaborei ela, né, para fins didáticos. Ela pode ser melhorada, pode ser refeita, conforme melhor entendimento. E nela eu estou exemplificando, né, que quanto mais dentro do espectro, maior o nível de suporte, quanto mais na borda,
menor o nível de suporte. Na borda do espectro, por exemplo, está o autismo nível 1 de suporte, com déficit na aprendizagem e na linguagem, e o autismo nível 1 de suporte, com linguagem preservada e sem transtorno de aprendizagem. Esse segundo exemplo que eu citei aqui é o caso do transtorno de Asperger, que é conhecido como autismo leve, mas na realidade é leve para quem não tem, porque ter qualquer comorbidade associada e qualquer limitação desse tipo já pesa muito na vida dessa pessoa. É tanto que ela precisa de um suporte de alguém para poder ter uma vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? Para conseguir se virar. Na parte intermediária, poderia citar aqui, por exemplo, as pessoas do nível 2 de suporte. Essas pessoas elas vão ter as limitações do nível 1 de suporte, né? Só que vão estar se manifestando de forma mais intensa. No nível 1 de suporte, aqui na borda, a falta de apoio ela vai causar prejuízos nas interações sociais. Vai causar falta de iniciativa, dificuldade de organização, no planejamento, inflexibilidades comportamentais. E tudo isso atrapalha na vida dessa pessoa. Aí, nesse caso, no nível 1 de suporte, essa pessoa ela vai precisar de apoio, né? No nível 2 de suporte, como vai ser tudo de forma mais intensa, no caso ela vai precisar de apoio substancial. E aqui lá dentro, no centro, eu posso citar que está as pessoas que têm o nível 3 de suporte. E são as pessoas que precisam de apoio muito substancial. Ou seja, inclusive a maioria dessas pessoas que estão aqui no centro, na realidade são a maioria das pessoas que têm autismo. A maioria das pessoas não está na borda, está no centro. Às vezes, muitas vezes falam só da borda do autismo porque tem muito subdiagnóstico. Porém, a realidade é que a maioria está aqui, no centro. E essa maioria, às vezes, tem deficiência intelectual. E esses outros transtornos que podem estar associados se manifestam de forma mais intensa, né? E nesses casos, né, há déficits graves nas habilidades de comunicação verbal e não verbal, inflexibilidades de comportamento e extrema dificuldade com mudança, como também, né, vai ter essas outras limitações que citei, referente às outras comorbidades que vão estar associadas. Nesse gráfico, eu marquei aqui rigidez cognitiva, transtorno da comunicação social e transtorno de processamento sensorial, porque são as características principais, né? Mas isso não quer dizer que essas outras não estejam associadas. Pode estar, pode não estar. Eu vou entrar em detalhes mais na frente, na questão dos critérios diagnósticos. No transtorno da comunicação social, eu posso dizer aqui que esse aqui é o principal. E esses impactos eu vou citar um pouco mais na frente, mais detalhado. E o nível de suporte e a gravidade é igual? Não, né? O nível de suporte, ele não será necessariamente proporcional à gravidade do autismo. Quanto maior a gravidade, maior o nível de suporte necessário. Porém, quanto maior o nível de suporte, não necessariamente maior a gravidade. Né? E assim, o TEA, como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, o ponto crítico é a infância. Nesse sentido, né, todo o cuidado, o apoio, a atenção da família é indispensável e decisivo para poder essa criança ter o melhor neurodesenvolvimento possível. Aqui, nesse slide, eu estou mostrando aqui, né, marcos do neurodesenvolvimento. Eu peguei isso na cartilha de desenvolvimento de 2 meses a 5 anos da Sociedade Brasileira de Pediatria. É interessante toda mãe, todo pai ter isso aqui para poder, quando identificar algum tipo de atraso, já procurar apoio profissional para o quanto mais cedo conseguir intervir para a criança ter o melhor desenvolvimento possível. Mas enfim, aqui é o normal. Eu vou citar agora para vocês, né, algumas coisas que o TEA vai trazer de prejuízo, né,
nos marcos do neurodesenvolvimento. No caso, por exemplo, a criança não faz contato visual, ou ela tem déficit nisso. Não apresenta sorriso social, que é a reciprocidade social. Tem baixa atenção à face humana. Quando uma criança pega algo que ela tenta interagir com a pessoa mostrando, pronto, essa característica muitas vezes também pode estar ausente. Quando você chega para uma criança que você tenta interagir com ela, ela geralmente corresponde, né? No caso do autismo, há um déficit nisso, então tende a essa interação ser limitada, né? Vocalização, pouca ou nenhuma. Não responde pelo nome, tem baixa frequência de sorriso, o interesse é não usual, como por exemplo, fixação por estímulos motores que ela faz, por exemplo, aqueles movimentos repetitivos com os pés, com as mãos, incômodo incomum com som alto. Agora, lógico, essa característica aqui do som alto, né, com som, não necessariamente vai estar frequente em todos os casos. Não ser receptivo ao toque, irritabilidade no toque e pouca responsividade no momento da amamentação. As estereotipias que podem ser motoras, verbais, rituais. Por exemplo, a estereotipia ela é um mecanismo de autorregulação. Agora sim, por exemplo, pode ser rodar, pode ser um movimento repetitivo com a mão, pode ser emitir um som aleatório. Tem estereotipias que são autolesivas também. E outra característica, a criança perdeu a habilidade. Isso, inclusive, pode acontecer em qualquer idade. A criança falava, deixou de falar. Ou fazia contato visual, já não faz mais contato visual. Em relação à interação, ela prefere estar interagindo com objetos do que com pessoas. Quando você passa perto da criança, que você tenta interagir com ela e você vai fazer algo, ela tende a ter atenção compartilhada, ou seja, por curiosidade, olhar para ver o que você está fazendo. No caso do autismo, isso acaba, às vezes, não acontecendo. O interesse da criança pode ser restrito também, por exemplo, a só um brinquedo, que é o que as pessoas chamam, às vezes, do hiperfoco, né? No caso da fase adulta, às vezes é um tema. Na infância, dependendo da idade, às vezes também pode ser um tema, um desenho, um personagem. E assim, E outro detalhe, né? Antes mesmo do diagnóstico ser fechado, a primeira conduta do médico vai ser iniciar o tratamento para os atrasos. E esse tratamento ele vai fazer de forma muito profissional, né? No caso da fonoaudióloga, ele trabalha, né, em parceria com outros profissionais para poder fornecer a melhor terapia possível para o desenvolvimento dessa criança. Se a criança tem atraso na fala, né, o otorrinolaringologista, ou então, no caso, a fonoaudióloga, que é quem vai estar acompanhando com mais frequência, ela vai tentar identificar se a criança tem deficiência auditiva, constatando que não tem, vai fazer as estratégias possíveis para poder estimular esse desenvolvimento e também o aconselhamento dos pais para poder mostrar aos pais estratégias de como também estimular em casa, né? No caso do desenvolvimento motor, a criança ela pode ter um desenvolvimento motor atípico, que é o caso de andar nas pontas dos pés, por exemplo. Se isso aqui não for tratado, que pode ser tratado com fisioterapia, a fisioterapeuta ela contribui nisso, né? Não tratando isso, às vezes é necessária a intervenção cirúrgica. Por quê? Porque não tratando a criança vai ter um encurtamento de tendão. Existem botas ortopédicas também para isso, mas aí eu não vou entrar no mérito de detalhar tanto, porque não é minha área. Mas enfim, por exemplo, o desenvolvimento da coordenação motora fina, a coordenação motora grossa também, muitas vezes a criança ela tem deficiência nisso. Vai ter às vezes mais dificuldade para jogar bola, dependendo da idade da infância. Às vezes vai ser um pouco desengonçado. Na hora de escrever, tende a ter também disgrafia, que é um transtorno de aprendizagem, mas não deixa de ser também um transtorno que tem um certo envolvimento motor. Por quê? É a coordenação motora fina.
Vai ter dificuldade, às vezes, de aprender a amarrar o próprio sapato. Tem todo um treinamento para isso também. No caso do psicólogo, né? Vai ter dificuldade na comunicação social. Então, o acompanhamento psicológico, ele vai servir para melhorar as habilidades sociais e a reciprocidade social dessa pessoa, né? E se tem atraso nas habilidades adaptativas, que são coisas do dia a dia, por exemplo, o autocuidado. Autocuidado, coisas básicas que a gente faz de forma espontânea, às vezes para a pessoa autista é mais complicado. É tanto que tem os níveis de suporte. É claro, isso é individualizado, né, para cada um. Aí o terapeuta ocupacional vai avaliar o que é que merece mais atenção para poder, baseado na ciência que ele estuda, oferecer as melhores estratégias para poder auxiliar no desenvolvimento dessa criança ou dessa pessoa, que também pode acontecer o diagnóstico em fase adulta, né? Capacidade de atenção, lazer. Na escola, eu citei anteriormente a questão da caligrafia, mas de certo modo entra também aqui, né? As habilidades adaptativas. E a terapia ABA, né? Vão haver comportamentos que são desafiadores. Aí, nesse caso, a terapia ABA, que é análise de comportamento aplicada, ela vai trabalhar no manejo da questão do comportamento, né? O manejo das crises, da agressividade, das estereotipias autolesivas, né? A terapia ABA, inclusive, ela pode ser aplicada também em outros casos, né? E outra coisa interessante a respeito da terapia ABA, ela, além de trabalhar a questão desses manejos, esse reforço positivo também vai servir para poder a criança desenvolver melhor, por exemplo, aprender a mascarar as estereotipias. Conversam muito sobre isso. Por quê? Muitas estereotipias não são prejudiciais à criança ou à pessoa. Só que ao longo do desenvolvimento dessa pessoa, às vezes ela quer aprender a mascarar. E às vezes ela precisa para poder passar despercebida. Ainda que hoje fale muito em inclusão e tal, ainda há muito capacitismo. Capacitismo que eu falo é, por exemplo, só porque aquela pessoa é autista, achar que ela é incapaz de determinada coisa ou de determinada outra coisa. Muitas pessoas têm o diagnóstico e também preferem guardar isso para si. E aí, né, vão aprendendo através dessas terapias como mascarar, né? No caso da criança acaba não sendo tão necessário, né? Mas já na fase adulta, às vezes a pessoa tem que aprender a fazer isso. E a psicopedagoga, né? Ela vai dar contribuição, né, para o desenvolvimento dessa criança na escola, porque o plano de aprendizagem, ele é diferenciado. Inclusive, a criança com autismo ela tem direito a um acompanhante na escola para poder auxiliar nisso. E também para poder promover estratégias para melhorar também a questão do trabalho, da capacitação também com os professores, porque os professores eles também têm que ser capacitados para isso. A maioria das pessoas não viu esse assunto na faculdade. De certo modo é até um assunto um pouco novo, né? Levando em consideração o contexto geral. E o diagnóstico, né? Eu quero destacar aqui, né, que ter atraso na fala, ou ter algum atraso, em qualquer que seja, não necessariamente é um sinal de autismo, né? Aí por isso é importante a investigação por um especialista no assunto, porque a comunicação social, por exemplo, ela não é apenas falar ou não falar, não é apenas ser verbal ou não verbal. Há também a comunicação não verbal, né, e outras características como a questão do tom de voz, gesticulação, a forma que a pessoa se expressa, a forma que a pessoa lê a expressão do outro e outras coisas, né? O autismo ele tem um diagnóstico mais complexo. E a pessoa com TEA, né, o ideal é que o diagnóstico dela seja fechado na infância. Também vai ter o diagnóstico tardio, só que para isso o médico vai fazer um estudo da história pregressa daquela pessoa. Por quê? Porque se todos os sinais, todos os sintomas não apareceram na primeira infância,
não tem como ser autismo. Por quê? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é desde o nascimento. Os primeiros sinais vão estar lá na infância. O neuropediatra, ele vai fazer o diagnóstico em parceria com a equipe multidisciplinar, no caso, psicólogo, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, né? Ele faz uma anamnese com os pais, né? Se baseia na observação desses comportamentos e também se baseia nos relatórios dos outros profissionais que acompanham a criança ao longo das terapias. E aí é que ele fecha o diagnóstico, né? O clínico geral, ele também tem um importante papel nisso aqui. Por quê? A maior parte da população não tem acesso a especialista. E aí, o clínico geral, ele não vai fazer o diagnóstico, mas ele pode ter uma hipótese e aí encaminhar essa pessoa para poder usar o serviço público de um especialista, né? E não apenas medicalizar, mas sim investigar para poder dar a melhor terapia possível. E assim, uma das coisas que torna o diagnóstico do autismo mais complexo ainda é o fato de que também pode manifestar outras comorbidades, né? E outros transtornos associados, que podem ser mentais, neurológicos, comportamentais, sensoriais, alimentares. Nesse caso aqui, quando eu mostrei esse gráfico, eu estava também tentando exemplificar isso. Por quê? Essa ilustração, no caso. Por exemplo, a deficiência intelectual, ela pode ser leve, pode ser moderada, pode ser profunda, severa. Não vou entrar muito em detalhes, eu vou só citar. Por exemplo, transtornos de aprendizagem não vão estar presentes no transtorno de Asperger, mas no autismo nível 1 de suporte pode aparecer em algumas pessoas com autismo, né? Nesse caso aqui, vai entrar dislexia, descalculia, TDAH, disgrafia. É tanto que às vezes confundem muito, né, o TDAH com o autismo nível 1 de suporte, mas é diferente. Aí quem vai ver essa diferenciação são os especialistas que acompanham a fundo. Por exemplo, no TPS, que é o transtorno de processamento sensorial, que é muito frequente. Nele, né, a pessoa ela pode ter uma maior sensibilidade à textura de alimentos, sabores, ao tipo de tecido, a som alto, sensibilidade à luz. Agora vale ressaltar também que não necessariamente ela vai ter todas essas características. Pode ser uma ou outra, pode ser a mais, pode ser a menos. Não tem um padrão específico para isso. Tem crianças que na seletividade alimentar, que vai estar envolvendo o transtorno alimentar e o transtorno de processamento sensorial, dependendo do alimento, o gosto faz ela vomitar. Só para você ter uma noção como não é frescura. De fato, é um transtorno. Para você ver como os sentidos dessa criança determinados sabores podem fazer a criança vomitar, se ela comer. Interessante, né? No transtorno alimentar, além da seletividade alimentar, também tem a questão da intolerância ao glúten, né? Entra um pouco da rigidez cognitiva na questão de experimentar novos sabores. Quer isso? Não quero. Nem conhece o sabor, nunca nem provou, mas não quer nem conhecer. É um desinteresse grande em conhecer novos sabores. Falta de apetite. Às vezes está relacionado à questão da medicação, mas não necessariamente. Dependendo do nível de suporte, essa pessoa ela pode simplesmente não sentir fome. E aí? Tem que alguém estar lembrando ela de comer. Por quê? Porque senão ela não vai comer, ela não sente fome. Agora, eu quero fazer outra ressalta aqui. Não necessariamente tudo isso que está aqui vai acontecer na mesma pessoa. Vai variar de pessoa para pessoa. Agora, o principal que acontece mais é isso. Rigidez cognitiva, transtorno de comunicação social e transtorno de processamento sensorial. Nos casos mais de nível de suporte maior, a deficiência intelectual está muito presente, consequentemente também transtorno de aprendizagem. Consequência de quê? Da deficiência intelectual, que acaba interferindo. E o transtorno de movimentos estereotipados, vou falar aqui um pouquinho sobre ele, né? Que são as estereotipias, né? Pode ser motora, pode ser vocal. É um tipo de autorregulação, agora ela não necessariamente vai ter uma função. Também pode variar muito isso aqui. Pode ser muito intenso, pode ser não tão intenso, pode estar presente, pode não estar presente, por incrível que pareça. Vou mostrar isso mais na frente nos critérios diagnósticos. E a ansiedade e depressão?
Por incrível que pareça, né, ela é muito frequente nas pessoas do nível 1 de suporte e do nível 2 de suporte. Por quê? Muitas vezes elas são negligenciadas pelo julgamento de terceiros, acharem que elas conseguem se virar sem suporte. Porém, isso tem um preço, entendeu? E essas pessoas, inclusive, a taxa de tragédias envolvendo depressão chega a ser 10 vezes maiores em pessoas que têm autismo. Então, essas pessoas aqui, elas merecem muita atenção. Tal qual as pessoas que estão no centro do espectro, que não comentam muito sobre elas, que são as pessoas que precisam de suporte extremo. O déficit de comunicação social, ele atrapalha, né, na forma que a pessoa vai falar, vai gesticular, nas expressões, no contato visual, na comunicação corporal. Tudo isso, nós neurotípicos fazemos de forma espontânea, né? Porém, a pessoa com autismo, muitas vezes, ela faz um esforço a mais para fazer isso. Isso gera uma exaustão mental. Vou fazer aqui uma analogia. A pessoa pode ir para uma festa, beber, e no outro dia tem a ressaca. Pronto. A pessoa com autismo, a interação social causa essa ressaca nela. Ela vai sentir. Agora, essa sensibilidade também varia de pessoa para pessoa, né? Por haver déficit nessa área, tem pessoas que tomam medidas compensatórias para poder tentar se integrar mais na sociedade. No caso, há autistas, isso não é uma regra, que tendem a se preparar com antecedência para todas as interações, do que vai falar, a forma que vai gesticular. E, cara, isso gera uma sobrecarga mental muito grande, isso gera exaustão. Imagina aí, você ter que planejar tudo milimetricamente para poder ter o controle daquilo. Entendeu? Isso gera exaustão. E aí essa pessoa às vezes faz isso para poder conseguir se integrar na sociedade da melhor forma possível. A rigidez cognitiva, né? No caso, a inflexibilidade mental em fazer coisas diferentes do que já faz atualmente. Muitas vezes a rotina de uma pessoa com autismo é quase que um ritual. Ela se prende à rotina fixa. Ou seja, qualquer coisa que foge da rotina programada com antecedência já é motivo para poder ela passar o dia irritada ou para atrapalhar completamente seu dia, perder o dia por causa disso. No caso de uma criança, ela pode ficar extremamente irritada o dia todo, só por conta disso. E a irritação em pessoas neurotípicas, a pessoa fica irritada no momento, né, porque ficou insatisfeita, mas passa. Na pessoa com autismo é diferente. Isso é muito persistente, cara. Isso causa prejuízos. Na questão dos transtornos estereotipados, né, eu citei aqui, superficialmente, mas citei. E aqui, lá no diagnóstico, eu quero acrescentar algo, que é em relação à questão de que tudo isso acontece na primeira infância. Se não acontece na primeira infância, não dá para dizer que é diagnóstico, que o diagnóstico é de autismo. Existem os critérios, né? Existem critério no DSM, ele especifica alguns critérios, 7 critérios. Tem os critérios A e os critérios B. No caso dos pontos obrigatórios, critério A, né? Que entra a questão do déficit na reciprocidade social, né? Que vai entrar a parte socioemocional, por exemplo, a pessoa ter dificuldades em ter conexão com a emoção de determinado contexto, dificuldade de atenção compartilhada, dificuldade de compartilhar interesses com terceiros. Às vezes, isso não se manifesta de forma intensa em casa, mas com terceiros isso se manifesta de forma bem intensa. E é aí que às vezes o pai acaba passando batido por isso. Não, mas comigo ele age dessa forma. É só porque não conhece. Mas pode ser também um sinal de autismo. Aí quem vai avaliar é o profissional, né? E a criança, por exemplo, quando a criança pega algo que ela vem mostrar pra gente, ela está compartilhando algo com a gente. Ela está tendo uma iniciativa de interação social. Isso pode estar ausente em crianças com autismo. Essa ausência de interação, fazer o contato visual, chega a ser desconfortável para pessoas com autismo, porque às vezes é quase como se você estivesse tocando nela. A curiosidade de observar quando você está fazendo algo perto também dessa criança.
manuseando qualquer coisa que seja. Muitas vezes isso está ausente também na criança com autismo. Ela está mais presa ali a outras coisas. E os prejuízos na questão da linguagem verbal, né? O primeiro critério, déficit na reciprocidade socioemocional. Segundo critério, eu vou falar aqui da questão dos prejuízos na linguagem verbal, não verbal e também na integração deles, né? O indivíduo ele pode falar tudo, né? Mas continua com problemas na comunicação, que é o caso da síndrome de Asperger, né? A pessoa da síndrome de Asperger, ela geralmente pode ter uma hiperlexia, que é diferente da pessoa que tem nível 1 de suporte na antiga classificação, que às vezes na verdade tem atraso na fala. Mas ela continua com um problema de comunicação. Por quê? Ela não consegue interpretar as expressões gestuais e os sinais sutis, né, da comunicação do que a pessoa está querendo passar além do que está falando. Por exemplo, as variações de tonalidade e da voz. A gente, quando está conversando algo que quer dar ênfase a algo, a gente geralmente usa essas variações de tonalidade. Há pessoas com autismo que têm dificuldade nisso, né? E também outros aspectos paralinguísticos, que são justamente essas questões da linguagem corporal, do que a gente não fala, mas a gente entende. Outra dificuldade grande, que vai estar presente no critério A, é iniciar e manter relações. Para pessoas com autismo, é muito difícil iniciar essas relações. E principalmente manter. É muito complicado. O critério B tem esses outros itens que, deles, é necessário estar presente pelo menos 2. No critério A, tem que estar presente esses 3 pontos. Já no critério B, é 2 de 4 pontos. Por exemplo, estereotipia pode estar presente, pode não estar presente. Insistência em rotina e padrões inflexíveis. Pode estar presente, pode não estar presente. Adesão inflexível a temas, objetos ou coisas. Isso aqui são os famosos hiperfocos, né? Em casos mais leves, pode ser com temas específicos. A criança pode se prender muito a um tema, por exemplo, inseto, matemática, determinado brinquedo, determinado desenho. E isso dificulta a interação social, porque joga a pessoa dentro de uma bolha. E aí o interesse fixo dela fica só naquilo, ela só fala daquilo. E muitas vezes acaba gerando desinteresse também da interação das outras pessoas que não querem falar tanto assim sobre aquilo. Isso aqui, às vezes, é responsável pela genialidade da pessoa com autismo de nível leve, né? Nas pessoas que têm deficiência intelectual, vai ser mais presa a objetos e não a temas. E alterações sensoriais, né? Hiper ou hipo ao ambiente. Essas alterações sensoriais, ela pode trazer para a pessoa com autismo experiências distintas e que não necessariamente vão ser as mesmas, né? Que vão se manifestar de uma pessoa em outra, que é o TPS que eu falei mais anteriormente com mais detalhes. Daqui é necessário ter 2 critérios de 4 critérios no critério B. No critério A é necessário ter esses 3 pontos. Se não tiver esses 3 pontos, pelo DSM, né, e pela avaliação dos profissionais, não vai ser autismo. Agora, tendo isso aqui e tendo 2 pontos desses 4, já dá para poder, né, indicar que de fato é autismo. Aí quem vai chegar a essa conclusão não sou eu, são os profissionais que vão avaliar, é claro. Aqui eu estou só citando para que as pessoas tenham uma noção de como é que funciona, né? E obrigado. Eu espero que essa conversa sobre transtorno do espectro autista tenha facilitado, né? Que compreendam melhor sobre o tema, entendam como é que funciona, o quanto é complexo. É complexo para mim, que sou profissional de saúde, eu imagino isso para pessoas que são leigas e que não são nem da área da saúde. Minha formação é farmacêutico, foge um pouco do contexto, mas eu não deixo de ser um profissional de saúde que trabalho também com a questão da educação em saúde. É tanto que vocês veem que eu publico aqui material no nosso canal do YouTube. E esse assunto, ele merece muita atenção da sociedade, dos profissionais, de todas as áreas, né? E inclusive das autoridades, para que os direitos das pessoas com autismo sejam garantidos.
Essas pessoas elas vão ter muitas dificuldades e merecem uma atenção especial. Tem direito. Então, obrigado pela atenção e lembrem de deixar o joinha e se inscrever, hein? Tchau, tchau.